Eu vou explicar uma coisa para vocês, muito simples de entender. Mas antes, boa tarde, né? Imparcialidade é diferente de neutralidade, de forma bem simples. Vamos trabalhar no contexto político. O Lula foi condenado em diversos juízos e instâncias com provas robustas de atos praticados de improbidade. Ponto. E aí eu fico criticando essa postura do Lula. Aí vamos imaginar que o Bolsonaro passa pelo mesmo cenário. É condenado com atos de improbidade devidamente comprovado em várias instâncias, etc, etc, etc. Se eu fosse bolsonarista, não sou, eu ficaria assim, não, mas o Bolsonaro é honesto. O Lula é o culpado, mas o Bolsonaro é honesto. O Lula é o culpado, Bolsonaro... Percebem? Agora, se você tem o Lula condenado com provas e o Bolsonaro não condenado sem provas, isso não é ser parcial, isso é ser imparcial, tá? Imparcial é quando você dá o mesmo tratamento às pessoas conforme circunstâncias, provas, etc. Tá bom? Então é isso, ok? Agora, neutro. Neutro é diferente de imparcialidade ou parcialidade. Neutralidade é quando você não omite opinião, é quando você não deixa as suas convicções, a sua formação, as suas crenças influenciar na sua opinião, no seu julgamento, tá bom? Mas sem ser parcial, certo? Então, eu vou dar um exemplo. Eu não gosto de politicagem, de discursos políticos. Eu gosto mais de papo reto, né? Mesmo que isso seja meio grosseiro, mesmo que seja para eu criticar o excesso de grosseria, o excesso de rigidez, o excesso de sinceridade, não importa, mas eu prefiro assim. Isso é minha convicção, isso é não ser neutro. Então, os discursos de políticos como o governador de São Paulo, como o presidente da Câmara, etc., são discursos que eu não gosto. São discursos muito fantasiados, discursos muito bonitos. Eu prefiro discursos retos, discursos sérios e retos, brutos, igual ao do Bolsonaro. Então, isso é uma convicção, percebem? Agora, eu não estou dizendo com isso que o Bolsonaro deva ser acobertado por qualquer improbidade e o governador de São Paulo e o presidente da Câmara ser condenado por qualquer improbidade. Porque aí eu estaria sendo parcial. Então, não é isso que eu estou dizendo, tá? Quem for, não interessa quem, Bolsonaro, presidente da Câmara, governador, ex-presidente, etc. Cometeu improbidade, merece as penas da lei. Ponto. Isso é ser imparcial, tá? Agora, as minhas convicções são minhas e eu tenho a minha convicção de preferir pessoas mais sérias, que fazem menos firulas, tá? Mas o fato de elas serem mais sérias e fazerem menos firulas e ficar massageando menos o meu ego não quer dizer que elas sejam honestas, não é isso que eu estou dizendo. Também não quer dizer que elas estejam certas em tudo, tá bom? Então é isso. Vou dar outro exemplo. Vamos imaginar que o Lula, Bolsonaro e o Dória dissessem que o coronavírus é uma gripezinha. Os três. Vamos imaginar que os três tivessem dito isso. Eu sei que foi só o Bolsonaro. Os três, ao meu ver, estariam errados. Ou seja, eu estou sendo imparcial. Agora, se eu dissesse assim, não, só o Bolsonaro está certo, o Dória e o Lula estão errados, eu estaria sendo parcial. Agora, quando eu emito opinião em relação aos três, dizendo que os três estão errados, porque eu acho que, por mais que a gente tem que ser franco, sincero, não deve se falar isso, porque são governantes, tem que dar exemplo, e muitas pessoas estão perdendo vida, etc., eu não estou sendo neutro e estou emitindo uma opinião conforme as minhas convicções. Bem, simples assim. Um abraço.